Boa tarde, gente. O meu nome é Sofia Ossamita, embaixador da União Europeia que mora na Alemanha. Sou isso mesmo. Então, gente, eu sou uma pessoa que lê os comentários. Eu costumo ler os comentários depois que o vídeo sai, um dia depois do vídeo, ou mesmo logo na hora que o vídeo sai. Depois disso, a probabilidade é um pouco rara. Por isso eu recomendo vocês sempre estarem lá quando o vídeo está lá e comentarem quando o vídeo sair. Mas eu dei de cara com este comentário. Primeiramente, um beijo para ti. E eu achei muito interessante a história porque vocês sabem, eu sou a maior fofoqueira de investigações e crimes. Eu às vezes adoro dormir assim, escutando um crime. Escutando alguma investigação. Eu acho isso super interessante porque esses são temas que me interessam muito, muito, amo. Não porque eu sou psicopata, gente, eu juro, mas é porque é super interessante escutar e também para se prevenir de coisas assim, e também porque às vezes é super interessante tipo, saber desses casos para te falar, eita, olha só, cuidado, entendeste? Enfim, para se prevenir e também para saber que coisas assim existem no mundo que não é só nos filmes. E hoje eu vou assistir ao desaparecimento do escoteiro chamado Marco Aurélio, que eu achei super interessante esse comentário. Eu falei, gente, vamos por acaso. Eu vi vários vídeos super grandes, eu falei, gente, eu não vou conseguir reagir a um vídeo XXLaço de 50 minutos. Por isso eu vi aqui uma menina que ela fez o vídeo em 17 minutos, eu acho. Em 14 minutos ela fez o vídeo, resumiu o tema. Só que depois, gente, eu já tenho um vídeo para ver enquanto eu estiver a fazer outras coisas. Daqui a pouquinho eu vou ver um vídeo de 1 hora sobre esse caso também, que eu fiquei muito interessado, entenderam? Aqui vamos ver, comentar com vocês para eu entender um pouco da história. Só que eu gosto de uma história quando ela tem super detalhes, estás a ver? O que é que a mãe fazia? O que é que o pai fazia? O que é que isso tem a ver? Como é que foi a infância da pessoa? Tem uma menina que ela chama Stephanie Sow e ela faz tipo essas investigações com investigadores também. Ela está a trazer também alguns casos em brasileiros, ela faz vídeos em inglês, mas ela faz uma investigação muito boa. Tipo, não só fala da história não fala só do crime, ela fala tipo a história da pessoa que sofreu, né, que foi a pessoa que é atacada, e o atacador também fala um pouco da história, do background, e assim, muito interessante, gente, a sério. Eu sou uma fofoqueira, eu gosto de saber da vida dos outros, entenderam? Ai, gente, quem não, né? Bora para o vídeo? Respeito, começa triste. Quinta, misteriosa. Bonitos, tudo bom com vocês? E o caso que eu escolhi pra essa semana e pra semana que vem, eu escolhi dos comentários que vocês fazem nos vídeos do Quinta, pedindo esse ou aquele caso. Eu escolhi 2, um pra essa semana e um pra semana que vem, então não deixe de comentar e pedir os casos de vocês, porque com certeza tem muitos que eu ainda não conheço, então sempre que tiver um que você quer que eu faça, comenta aqui embaixo. E se você é novo no canal e gosta de vídeos assim, toda quinta-feira tem Quinta Misteriosa aqui no canal, com serial killer, casos não solucionados, serial killer, gente, sabe, olha o brilho, todas essas coisas. Então já se inscreve aqui embaixo, já dá like pra mim. Aproveita e me segue lá nas minhas redes sociais que eu vou deixar aí na tela pra vocês. E agora bora pro caso de hoje. E o caso de hoje é do Marco Aurélio, um caso que aconteceu na década de 80 aqui no já faz Brasil. tempo. O Marco Aurélio Bezerra Simon, filho do jornalista Ivo Simon e da professora Teresa Nilma Bezerra Simon. Ele tinha 4 irmãos, um deles seu irmão gêmeo, Marco Antônio. E o Marco Aurélio tinha várias doenças, então ele vivia ficando doente, mas isso não impedia ele de brincar com os irmãos dele, certíssimo, fazer qualquer outra coisa que seu irmão gêmeo fizesse. A mãe dele mesmo comentou que mesmo doente ele não se deixava bater, sempre brincou muito, fez de tudo e não tinha nem como controlar ele porque ele era uma criança muito ativa. Na época desse caso, o Marco Aurélio tinha 15 anos de idade, ele era escoteiro, ele e o irmão gêmeo dele, e ele estava se preparando para um acampamento que seria muito importante para ele, porque a partir daquele acampamento ele se tornaria escoteiro sênior. Essa viagem acontecia no dia 6 de junho de 1985 e o grupo era formado por Marco e mais 3 escoteiros que tinham a mesma idade que ele. Eram eles o Ricardo Salvione, Oswaldo Lobeiro e Ramatiz Rom, além do líder do grupo, que era o Juan, ou Juan, não sei como se pronuncia, Bernabéu Céspedes, que na época tinha 36 anos. E a viagem dele seria para escalar o Pico dos Marins, que fica na Serra da Mantiqueira, numa cadeia de montanhas. Tipo, esses escoteiros, eu sei que em Portugal também tinha escoteiros. É que na Alemanha também tem alguns escoteiros. Só que tipo, quando eu gosto de fazer trilhos, eu gosto também de viajar assim por algumas florestas por aí.
Só que eu nunca avistei em, tipo, grupos escuteiros, gente. Ele é o segundo ponto mais alto do estado de São Paulo e o 26º do Brasil. Então, o grupo foi para Piquiti e chegou na propriedade do senhor Afonso Xavier, que era um guia local, que já tinha mais de 50 anos de experiência. Então, eles montaram o acampamento deles ali na propriedade dele. E antes de partir, né, para a aventura deles, eles fizeram várias atividades próprias do escutismo. A trilha que eles iam fazer havia sido aberta na década de 30 e ela era relativamente fácil. Então, o líder, né, do grupo resolveu dispensar o guia por ser fácil. Ele queria ir sozinho, só eles meninos. Então, dispensaram o guia e foram só ele e os outros 4 adolescentes. A caminhada começou no outro dia pela manhã e o grupo foi acampar a 2.400 metros de altitude. O irmão gêmeo do Marco não conseguiu ir porque ele estava doente. Então, o grupo começou a escalada e depois de algumas horas, um dos meninos, o Osvaldo, acabou se machucando. Ele machucou a perna dele e ele simplesmente não conseguia mais andar. Nossa, então, o grupo decidiu parar por ali, que não ia dar certo porque ele tinha se machucado, e decidiram voltar para o acampamento. E aparentemente o Marco teria se voluntariado para descer primeiro e abrindo o caminho para chegar lá o mais rápido possível e poder pedir ajuda, enquanto o resto do grupo estaria vindo atrás carregando o menino que se machucou. E na época se questionou muito se o líder do grupo teria ordenado que o Marco Aurélio fosse sozinho por primeiro, ou se ele realmente tivesse, né, se oferecido para ir sozinho numa trilha que ele nem conhecia e nunca tinha feito. E o líder disse que ele se ofereceu. Mas, gente, se eles estão a voltar para trás, eles já fizeram esta trilha, não é? É que eu estou um pouco confusa, é que tipo... Bom, eu não sei como é que são as trilhas no Brasil, mas eu já fiz várias trilhas aqui na Europa e foram bem tranquilas, tipo, dá para depois voltar. Só que, tipo, não sei, pode ser também, enfim. Então, como o líder tinha autorizado, o Marco Aurélio foi sozinho e com ele levou apenas uma faca, um apito e um pedaço de giz branco que ele estava usando para marcar o caminho dele. E ele sempre marcava o número 240, que era o número do grupo deles de escoteiros. Às 2h30 foi o horário que o Marco Aurélio começou a descer a trilha sozinho. E essa foi a última vez que o grupo todo viu o Marco Aurélio. Então, eles começaram a descer atrás, né? Depois, obviamente, indo um pouco mais devagar, porque estavam carregando um dos meninos. E aí, no caminho, eles conseguiram achar as marcações que o Marco teria feito com o giz. E na terceira marcação e a última que eles encontraram era bem no meio de uma bifurcação. E eles deduziram que o Marco teria ido pelo caminho mais curto, que era pela esquerda. Só que esse caminho mais curto tinha mais obstáculos. E aí, o líder decidiu que eles iriam pela direita, que era um caminho mais longo, só que com um acesso mais fácil. Estranho, o grupo não gostou não? muito da ideia, questionou um pouco, mas ele era o líder, então se ele quis ir por aquele lado, eles tiveram que ir por aquele lado também, e lá foram eles de volta pro acampamento. O grupo levou 15 horas para voltar pro acampamento. What the fuck? Lá, eles estavam esperando encontrar o Marco Aurélio lá, foram pra barraca dele. Essa trilha demorou quanto tempo, gente? Nunca na vida uma trilha demora 15 horas para mim. Ok, gente, esquece. Esqueçam que eu falei antes sobre a trilha ser fácil. Gente, 15 Ele estava por lá e não estava na barraca dele, todos os seus pertences, estava tudo lá intacto, do jeito que ele deixou. E aí o líder, né, o João, decidiu voltar pra mata pra ir buscar ele, procurar por ele. Ele foi sozinho, ele não levou mais ninguém com ele. Eles chegaram às 5 horas da manhã. Ele poderia ter levado outra pessoa, ou até mesmo o guia, que com certeza conhecia aquele caminho muito melhor. Ele poderia ajudar a encontrar o menino muito mais rápido, né, na minha opinião. E aí, depois de 5 horas lá na mata buscando, ele voltou sozinho, porque ele não encontrou o Marco. E só nessa hora que eles fizeram o comunicado de desaparecimento do Marco Aurélio. Então, se a gente for pensar, juntando todo, né, o tempo que foi gasto, as 15 horas que eles demoraram pra voltar pro acampamento, mais as 5 horas que o João tava lá sozinho procurando pelo Marco Aurélio, foram 20 horas. Então, se a gente for pensar, não era nem um dia. Então, se ele se perdeu no meio da mata, seria tecnicamente fácil de encontrar ele depois que o comunicado foi feito. E aí, começaram a busca pelo Marco. A busca foi feita com helicópteros, oficiais da polícia militar, soldados, alpinistas, guias. Mas vocês não acham estranho que se o líder mandou o Marco ir sozinho e depois o líder foi buscar ele sozinho, vocês não veem um suspeito neste caso, gente? É muito bizarro, ainda ficou tipo muito tempo à procura. Os cães, até videntes participaram. A busca oficial durou 28 dias, com todas aquelas coisas que eu falei, militares, polícia, cães. E nesses 28 dias que eles procuraram, eles não encontraram nada, simplesmente nada, entendeu? Teve um dia que foi mais de 300 pessoas procurar. Vazou, e eles foi não abduzido. acharam nada, nem uma pista, nem
nada, ele simplesmente desapareceu, sumiu. E como não foi deixado nada, não tinha nem por onde começar, porque eles não encontraram nenhuma pista, o caso foi arquivado. Mas a família do Marco continuou a procurar por ele, eles espalharam cartazes com os dizeres: procure Marco Aurélio. Eles ofereceram na época 30 milhões de cruzeiros como recompensa, caso se alguém visse ele ou se alguém tivesse sequestrado ele. Até hoje foram espalhados mais de 30 mil cartazes procurando pelo Marco Aurélio. Então, assim, a família dele tentou todos os jeitos possíveis de tentar achar ele. Eles até chegaram a procurar pelo Chico Xavier para tentar uma conexão. Só que aí o Chico falou que ele só se comunica com pessoas que desencarnaram e não com os vivos. Eles também conversaram com mais de 30 videntes de várias religiões diferentes. E a maioria deles tiveram visões muito parecidas, que era do Marco num campo... Que é isso? Isso que eu vejo, tipo, essa é a hora de que eu noto que a mentalidade, isso de vidente, é muito coisa, tipo, essa mentalidade de... Abergläubers, não lembro como é que chama-se, tipo, essas energias e essas coisas do universo, né, os espíritos. Isso não existe aqui, tipo, na Europa. Tipo, eu também tenho um amigo que ele é do Paquistão e ele fala-me que existe videntes lá também e que ele consegue ler mãos e ele sempre lê a minha mão e fala: e aí a minha mão, gato, lê! É muito interessante, que tipo, isso é uma coisa que eu fico, tipo, essa seria a última coisa, essa nem sequer seria uma coisa que seria incluída na busca de alguém se fosse aqui na Europa. E eu acho muito interessante esse fato cultural diferencial e que eu também acho incrível que os videntes às vezes, tipo, não é que são corretos 100%, mas tipo, que eles são videntes, tipo, parece um superpoder. É interessante, gente. Magia. De um rio, mas eles não conseguiam identificar que local era, e os videntes mesmo diziam que nem o Marco sabia onde ele estava, porque ele estava perdido. Sabe o que é num buraco? Não existe praticamente nenhuma pista que explique o que aconteceu com o Marco. Algumas pessoas até acreditam que esse caso é sobrenatural. Na mata não foi encontrado nenhum sinal de violência, sangue, ataque de animal, vestígios das roupas que ele usava ou dos poucos objetos que ele carregava. E o corpo dele não foi jogado na água? Então, assim, se a gente for pensar, como não tem praticamente nada, são milhões de possibilidades do que pode ter acontecido com ele. Porque, assim, não foi nem 24 horas, sabe? Um corpo de uma pessoa que se machucou, se perdeu, ou sei lá, caiu e tava desacordada, não some do nada, entendeu? Sem deixar pista, sem deixar nenhum vestígio. Isso não acontece. E a família dele até aceita que talvez ele tenha se machucado ou perdido a memória dele, mas eles têm certeza que ele jamais fugiria porque de ela é casa, doente e porque ele tinha umas dele doenças. Ok, pode fazer sentido o que aconteceu. Lá no acampamento. Então, se ele quisesse fugir, tipo, todas as coisas dele estavam lá, dinheiro, documento. E ele era um adolescente muito novo, tipo, não faz sentido, sabe? Então, até hoje, não se sabe de fato o que aconteceu naquele dia. Foi abduzido, gente. Ele vazou. Se machucou e morreu, não se sabe se alguém matou ele, não se sabe se ele se perdeu, onde tá o corpo, enfim, se ele tá vivo até hoje. São milhares de possibilidades e não se sabe até hoje o que realmente aconteceu. E esse caso permanece não solucionado. E agora a gente vai entrar nas teorias sobre esse caso. A primeira teoria é que o Marco teria se perdido porque, como eu disse pra vocês, era uma trilha bem difícil, né? Pra um escoteiro de apenas 15 anos que nunca havia feito aquela trilha, então ele não conhecia o lugar que ele tava. Então, nessa teoria, depois que o grupo voltou pro acampamento e o líder Rua foi atrás dele, ele teria encontrado ele perdido na mata, teria abusado dele, matado e enterrado o corpo dele em algum lugar na mata. Essa é a teoria que eu acredito. Essa era a primeira teoria, porém, na investigação policial, eles concluíram que não seria capaz de acontecer tudo isso naquelas 5 horas, que era pouco tempo, e que ele não teria instrumentos suficientes para conseguir esconder o corpo e fazer todas aquelas coisas, sem que depois aquelas 300 pessoas não encontrassem o corpo dele. Mas tu nunca sabes, pode ser que o escoteiro, tipo, sabem que ele já estava a preparar tudo e tipo, já, tipo, guardou num lugar na trilha e... Porque assim, vocês não acham suspeito ele suspender o guia? Isso é muito estranho. E não chamar o guia e não chamar ajuda? Eu ainda... Estou muito com a primeira teoria, gente. Muitas pessoas acusaram ele, chamaram ele de responsável, né? Porque como que ele largou um adolescente de 15 anos sozinho? E assim, ele foi muito interrogado, questionado, a investigação foi bem grande em torno dele, mas não tinha provas, então sem prova não tem como, né, ter um culpado. That's e também verdade. tinha uma hipótese que o resto deles estaria envolvido em tudo isso, mas essa hipótese foi completamente descartada. Porém, na época, né, que fizeram entrevistas e reportagens sobre isso, um ex-delegado que estava meio que participando do caso disse que ele tinha certeza que o menino havia sido morto e enterrado em algum lugar por ali, porque ninguém desaparece assim do nada. Então ele tinha certeza que naquelas 5 horas de busca alguma coisa aconteceu com ele. Também tem a teoria que ele acabou caindo, se machucando, ou atacado por um animal, ou perdendo a memória no meio da mata e depois morreu. Tipo assim, são teorias que, na minha opinião, não
se aplicam, não são possíveis, porque se qualquer uma dessas coisas tivesse acontecido, eles teriam encontrado ele ou o corpo dele, porque a busca começou nem 24 horas depois, então não tem como um corpo sumir do nada, é impossível. E aí temos mais uma teoria, que é uma teoria bem bizarra e que não tem como ignorar essa teoria, que é de que ele teria sido abduzido por extraterrestres. Muitas pessoas realmente acreditam nessa teoria, e ela existe porque o Pico dos Marins, que é onde eles estavam escalando, tem um grande poder magnético. Além de que várias pessoas que já passaram por lá relataram ter visto luzes estranhas, OVNIs na região, barulhos e coisas sobrenaturais. E aí, Gente, isso também não pode ser. Eu às vezes me pergunto se isso aí das coisas sobrenaturais não pode ser porque eu ouvi dizer que eu já escalando montanhas, quanto mais alto tu sobes, mais difícil também fica para respirar lá em cima por causa do oxigênio, e pode ser às vezes que tu começas a ver umas visões ou uma coisa assim, enfim, nunca se sabe, né? O que aconteceu, né, logo depois que o Marco Aurélio sumiu, na segunda noite de busca, os adolescentes, né, que estavam com o Marco Aurélio, os outros escoteiros estavam lá no mesmo lugar ainda, porque estavam buscando por ele, eles estavam se preparando para dormir, quando do nada eles ouviram um som de um apito vindo da mata. Então, quando eles ouviram o barulho do apito, eles correram pra mata, porque uma das poucas coisas, né, que o Marco Aurélio carregava naquele dia era um apito, que é uma forma de eles conseguirem se comunicar. Então eles correram lá achando que era ele, mas chegando lá eles viram um flash de cor azul que acendeu e apagou 3 vezes seguidas. E depois disso simplesmente parou, eles gritaram, chamaram por ele, usaram o apito deles também, mas acabou, não tinha barulho nenhum. Os escuteiros mais velhos correram pra dentro da mata procurar ele, nada, não tinha absolutamente nada. Foi só aquele flash de luz azul, minha pele tá... acabou, desapareceu. Tô toda arrepiada. Isso, né, alguns ufólogos que ouviram esse relato disseram que com certeza, depois que essa última luz apagou, esse foi o momento que ele foi abduzido por extraterrestres. Lembrando que isso foi, gente, desculpa. Depois daquilo do ET Bilu, eu nunca mais acredito em abduções. Ele tinha desaparecido. Então, assim, eu não sei, essas coisas não tem como a gente saber se é verdade ou não, depende muito do que cada um acredita. Mas, sinceramente, gente, eu não sei, eu acho que tudo é possível, pode ser que sim, que isso é uma realmente caixa tenha de surpresas. quem sabe, né? E tem também uma teoria que essa, depois de muito pesquisar, eu acabei encontrando em um site, que ela é bem interessante. E essa teoria é que ele teria sido sequestrado na mata ou no momento que ele chegou ao acampamento, como se ele realmente tivesse conseguido chegar até o acampamento. Nessa teoria, a filha do senhor Afonso, que era aquele guia super experiente que eu comentei, ela viu o líder do grupo, o Juan, pegar uma enxada escondido e depois colocar novamente no lugar dela no dia que tudo isso aconteceu. Além de que também foi vista uma caminhonete rodando o local. E tem gente que acredita na hipótese de tudo ter sido armado pelo Juan, que ele teria combinado o sequestro, pode ser que seja do Marcos ou de outros dos meninos, com outra pessoa, então ele teria combinado tudo pra depois pedir um resgate. E aí que o plano deles deu certo, não sei, talvez por isso que ele mandou, né, o Marco ir sozinho. Só que aí alguma coisa deu errado no meio do plano e eles resolveram matar o Marco e enterrar em algum lugar e sumir com o corpo dele, que a gente sabe que no Brasil é uma coisa que, ainda mais, né, década de 80 e muitas décadas atrás isso acontecia muito, depois nunca mais ninguém achava. Fora que tava todo mundo super concentrado em procurar ele na mata, né, então assim, se o corpo dele tivesse sido enterrado em outro lugar, que poderia até ser super perto dali, mas não exatamente na mata, eles nem estavam procurando, então essa com certeza é uma possibilidade também. Só que, né, gente, não tem provas, e sem provas não tem culpado. Hoje o Juan se formou em Direito, ele é advogado. E sobre essa teoria também dizem que os pais do Marco foram até Brasília para conversar com o general da aeronáutica que se dizia comunicar com os ETs. E eles pediram a devolução do garoto, mas nunca houve qualquer resposta por parte do general. Foi feita muita matéria, saiu em muito jornal, na TV, tem até livros sobre isso. Ele nunca mais foi visto e esse caso permanece não solucionado. Essa é uma foto do irmão gêmeo dele como ele tá hoje. Então se o Marco Aurélio estiver vivo hoje, ele tem uma aparência igual ao do irmão dele, né? Provavelmente barba ou cabelo diferente, alguma coisa assim. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada, amiga. Também a gente não sabe como é que ele era tratado em casa, às vezes, né? Às vezes a gente só sabe, tipo, o que a gente vê da internet, ou o que é contado, só que a gente não era essa criança para saber como é que ela se sentia. Enfim, pode ser que ele realmente tentou fugir de casa, pode ser que ele... Eu acredito nessa teoria do líder, porque assim, manda, tipo, por cima de uma criança ir na frente sozinha e depois vai pelo caminho que a criança não foi e depois
vai sozinho procurar a criança sem nem sequer falar para ninguém. Eu não sei se for assim desespero dele, porque ele falou, foda-se, se eu perder essa criança, estou lascado. Ou se era alguma coisa maldosa por trás, enfim, vai saber. Mas eu estou a teoria que, enfim, que é muito suspeito, né? Isso do... Enfim, mas porquê é que ele também faria isso, né? Why? Não sei. Ninguém sabe. Se alguém, vocês tiverem alguma teoria, alguma coisa assim, escreve nos comentários que eu estou muito interessada para saber o que é que vocês têm a falar sobre isso, porque acho muito interessante, tipo, porque acho que às vezes o pessoal aqui tem uma imaginação super boa e tem umas teorias da conspiração muito loucas, entenderam? Enfim, mas tenham em mente que é tudo teoria, não é nada provado, não tem prova, é só tudo no suposto, entenderam? A gente não tem como falar nada, porque esse caso não foi selecionado. Entenderam? Mas se alguém tiver aí alguma coisa, falem nos comentários, entenderam? Mas é isso, fico feliz de ler os comentários. Depois, se vocês quiserem que eu reaja a mais casos assim, parecidos do Brasil, escrevam nos comentários, que eu acho muito interessante. Eu adoro reagir a casos assim, super interessante. E agora eu vou ver um vídeo alongado sobre essa história, entenderam? Mas enfim, beijo todos os queijos puxeiros da direita e eu vejo no próximo react. Não te esqueças que tem react toda a semana aqui. Eu costumo postar nos domingos e nas quintas. Se tiveres alguma coisa específica que queres que eu reaja, comenta aqui em baixo. E também um grande beijo para os meus membros. Se quiseres também virar membro, está aqui tudo na descriçãozinha. Não te esqueças que se tu não deres like, eu vou assustar-te, assombrar a tua vida nos teus sonhos e falar assim, dá like. Não, piada, mas enfim, gente. Tenha uma ótima semana, um ótimo dia, uma boa noite. Não te esqueças que a vida é muito curta para a gente não viver ela. Por isso, enfim, viva a tua vida e aproveita cada segundo da tua vida, entendeste? E bebam água.